Testando, alô, boa tarde a todos. Me escutam bem? Então vamos nessa. Bom, primeiramente obrigado, doutor André, pela hospitalidade a todos nós. E, bom, hoje estou incumbido de uma missão desafiadora: falar pelos novos colegas e para os novos colegas. Apesar do desafio, prometo que serei breve. O dia de hoje ficará marcado em nossas vidas, senhores, como o dia em que conquistamos o direito de exercer uma vocação, de zelar pela justiça e combater arbitrariedades. Gostaria nesse momento que cada um dos senhores lembrassem dos primeiros dias no curso de Direito. Gostaria que experimentassem novamente o gosto daquele entusiasmo. Alguns em tenra juventude, outros nem tanto, mas todos mergulhando na descoberta de um novo mundo, com esperança e ímpeto. Uma espécie de coragem, própria daqueles que mantêm a juventude do espírito. No entanto, é possível que o entusiasmo e a esperança de alguns dos senhores tenham sido diluídos ao longo dos últimos anos. Período em que conhecemos a burocracia, a promoção da descrença na justiça, a deslegitimação dos poderes, a exaltação da eloquência vazia. Enfim, o show em detrimento da boa técnica e da hermenêutica. Apesar disso, sabemos agora como exigir direitos, como participar ativamente em nossa democracia, como combater decisões injustas, como aplicar o rigor da lei àqueles que outrora eram impunes. Descobrimos a linha tênue entre a importância da opinião pública para a democracia forte e o potencial devastador da armadilha do senso comum. Tais aprendizados, é claro, trazem consigo uma inquietude, que ao longo do tempo pode ter se transformado em angústia e aos poucos sufocado o entusiasmo. Por isso reitero, relembrem aquele entusiasmo, relembrem aquela coragem. Vivemos tempos difíceis, e nesse ponto não se enganem, os tempos sempre foram difíceis. O que muda são apenas os desafios a serem enfrentados. Vejam, nessas terras, outrora, alguns lutaram contra excessos de uma monarquia falida. Outros, em seguida, pela liberdade e pela abolição da escravatura. Outros viveram as instabilidades durante os contextos das grandes guerras. A geração anterior lutou pela redemocratização e consolidação de uma Constituição minimamente preocupada com o povo. Mas e nós? Bom, certamente seremos lembrados como a geração que começou a pagar mais severamente a conta das irresponsabilidades ambientais. A geração engolida pelas grandes corporações que nos dão likes em troca de todas as nossas informações e as transformam em produto. A geração que viu a crise da verdade ser elevada a um patamar jamais visto, em virtude da velocidade e alcance das chamadas fake news. E a crise da verdade, senhores, é necessariamente a crise da justiça. Mas, para além disso, caberá a nós, senhoras e senhores, proteger uma jovem república democrática, que apesar de jovem já passou por traumas intensos. Suas instituições, que lutam para exercer seus papéis constitucionais, não raros sofrem duros ataques, e menos raro ainda de estruturas do poder do próprio Estado, tentativas autofágicas que atacam nossa democracia por dentro. E aqueles a quem possam interessar tais ataques, relembro as palavras do Dr. Ulisses Guimarães, na oportunidade da promulgação da Constituição de 1988. Disse ele: amaldiçoamos a tirania aonde quer que ela desgrace homens e nações. E como sobreaviso afirmo, não nos faltará coragem. É certo que nossa jovem república democrática não é perfeita. A severa desigualdade social, a violência, a desemprego, a miséria, há malditos preconceitos institucionalizados, contra os quais nos cabe a luta. E há também corrupção, ainda que alguns incautos bradem que não. E por isso, para que consigamos seguir rumo a uma sociedade mais justa, em todos os sentidos, precisamos recordar de onde viemos, entender onde estamos e ter clareza sobre o que precisamos construir. Para tanto, precisaremos mais que belos ternos ou vestidos, em que pese devo admitir quão bem trajados os senhores estão nessa tarde. Mas precisaremos mais que belo vestuário, mais que belo vocabulário.
Precisaremos, senhores, de sobriedade, boa técnica e, claro, coragem. A partir de hoje, caros colegas, os desafios serão imensos, até imprevisíveis. Portanto, levem sempre consigo os conceitos de ética, da resiliência e da coragem. Não tenho muito mais experiência que os nobres colegas, motivo pelo qual não me permito dar-lhes conselhos, mas o farei em forma de pedidos, e nesse sentido tenho apenas dois. A advocacia está absolutamente seduzida pelas redes sociais. Não há necessariamente um problema nisso, também estou por lá. Mas proponho que antes de empregarmos boa parte do tempo em alimentarmos algoritmos, empreguemos tempo, esforço e estudo para nos tornarmos os profissionais que desejamos ser. Digo, não priorizem as aparências em detrimento do conhecimento e da técnica, pois trabalharemos com vidas, sonhos e esperanças. Em relação ao meu segundo pedido, trago a frase atribuída ao professor Cortella, que diz: o conhecimento serve para encantar as pessoas, não para humilhá-las. É notório que os olhares altivos e semblantes imponentes são com frequência adotados pela advocacia. Ok, precisamos inspirar confiança, mas não nos convençamos no próprio ego, não sejamos tolos. É certo que o poder que conquistamos hoje nos possibilita impactar vidas, mas sejamos vigilantes. Tais poderes jamais devem se prestar a subjugar os oprimidos, mas sim a confrontar os opressores. Finalmente, as senhoras e os senhores, cada qual com sua história e suas peculiaridades, trazem consigo os desafios que venceram até aqui. Trazem também os sonhos e os objetivos. Um grande poeta cantou certa vez: era uma questão de sorte, eu fiz ser uma questão de tempo. Gosto desse verso porque ele retira a responsabilidade que outrora poderia ter sido a sorte e coloca nas mãos de cada um de nós. Por isso, se algum dia os sonhos e objetivos dos senhores foram questão de sorte, que a partir de hoje sejam apenas uma questão de tempo. À mesa, meus sinceros agradecimentos pela oportunidade de ser a voz primeira dos novos colegas. Aos novos colegas, espero ter-lhes bem representado e, em ápice de audácia, reacendido o entusiasmo que porventura tenha perdido o brilho ao longo da caminhada. Por fim, desejo-lhes com fervor sucesso e coragem. Muito obrigado.